novamente juntos para continuarmos o estudo do livro O Céu e o Inferno, a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Esta é a tradução da primeira edição francesa de Allan Kardec. Max, o mendigo. Num vilarejo da Baviera, por volta do ano 1850, morreu um velho quase centenário, conhecido pelo nome de Pai Max. Ninguém conhecia ao certo a sua origem, pois não tinha família. Por quase meio século, enfrentou enfermidades que o deixavam sem condições de ganhar a vida pelo trabalho, não contando com outros meios além da caridade pública, que ele disfarçava, indo vender nas fazendas e castelos almanaques e pequenos objetos. Apelidavam-no de Conde Max, e as crianças só o chamavam de Senhor Conde, ao que ele sorria, sem se mostrar ofendido. Por que tal título? Ninguém poderia responder. Tornara-se um hábito. Talvez fosse devido à sua fisionomia, aos seus modos, cuja distinção contrastava com seus andrajos. Muitos anos após sua morte, ele apareceu em sonho à filha do proprietário de um dos castelos, em cuja estrebaria deixavam-no hospedar-se, pois ele não tinha uma casa. Disse-lhe então no sonho: Obrigado por lembrar-se do pobre Max em suas preces, pois foram ouvidas pelo Senhor. Quer saber quem sou, alma caridosa, que se interessou por este infeliz mendigo? Contarei, e que isto sirva de ensinamento a todos. Contou-lhe então a seguinte história, mais ou menos nesses termos. Há 1 século e meio, aproximadamente, eu era um rico e poderoso senhor desta região. Era, entretanto, fútil, orgulhoso, envaidecido com minha nobreza. Empregava minha imensa fortuna apenas em meus prazeres, para os quais quase não bastava, porquanto eu era um jogador compulsivo, além de devasso, passando a vida em orgias. Meus serviçais, que eu acreditava feitos para meu uso, quais animais de carga, eram extorquidos e maltratados para atender os meus excessos. Mantinha-me surdo às suas lamentações, assim como a todos os infelizes, os quais, em minha opinião, deviam sentir-se muito honrados de servir a meus caprichos. Morri de uma idade pouco avançada, esgotado pelos excessos, mas sem ter passado por nenhum infortúnio verdadeiro. Pelo contrário, tudo parecia sorrir-me, de sorte que, aos olhos de todos, eu era um dos felizardos do mundo. Minha posição valeu-me funerais cheios de pompa. Os boêmios lamentaram a perda do rico senhor, mas nenhuma lágrima foi derramada sobre meu túmulo, nem uma prece foi feita a Deus por mim. De coração, e minha memória foi amaldiçoada por todos aqueles cujas misérias eu agravei. Ah, como é terrível a maldição daqueles que tornamos infelizes! Ela não parou de reverberar em meus ouvidos durante longos anos, que me pareceram uma eternidade. E ao morrer, cada uma das minhas vítimas era um novo semblante ameaçador ou irônico que surgia diante de mim, perseguindo-me sem trégua, sem que eu pudesse encontrar um esconderijo para fugir de seu olhar. Nem um semblante amigo. Meus antigos companheiros de devassidão, infelizes como eu, fugiram de mim. Pareceram-me dizer com desdém: não podes mais pagar os nossos prazeres. Oh, como então eu teria pago regiamente por um momento de repouso, por um copo d'água, para saciar a sede ardente que me queimava. Eu, porém, mais nada possuía, e todo o ouro que distribuíra as mancheias na terra não produzira uma só bênção, nem uma só, compreende, minha filha? Enfim, vencido pela fadiga, esgotado como um viajante exausto que não enxerga o fim de sua jornada, exclamei: Meu Deus, tende piedade de mim! Quando há de terminar essa terrível situação? Uma voz, então, a primeira que eu ouvira depois de haver deixado a terra, me disse: Quando tu quiseres. Que é preciso fazer, grande Deus? Respondi: Dize-me e eu hei de tudo submeter-me. É preciso que te arrependas e que te humilhes diante daqueles que tu humilhaste, pedindo a eles que intercedam por ti, porque a prece do ofendido que perdoa sempre é agradável ao Senhor. Humilhei-me então, roguei aos meus serviçais, que estavam ali diante de mim, cujos semblantes tornavam-se mais e mais afáveis, acabando por desaparecer.
Foi então para mim como uma nova vida que despontasse. A esperança substituiu o desespero e agradeci a Deus com todas as forças de minha alma. Em seguida disse minha voz: Príncipe! A que eu respondi: Não há aqui outro príncipe, senão o Deus Todo-Poderoso que humilha os orgulhosos. Perdoai-me, Senhor, porque eu pequei. Fazei de mim o servo de teus servos, se é que essa é a sua vontade. Alguns anos mais tarde, eu nasci novamente, desta vez numa família de pobres aldeões. Meus pais morreram quando eu era ainda criança, ficando eu só e sem amparo no mundo. Ganhava a vida como podia, ora como operário, ora como lavrador, mas sempre honestamente, porque agora eu acreditava em Deus. Com a idade de 40 anos, uma doença paralisou-me todos os membros, vendo-me então forçado a mendigar por mais 50 anos. Com essas mesmas terras, onde eu fora senhor absoluto, para receber um pedaço de pão nas fazendas que eu possuía, onde, por uma amarga ironia, alcunhavam-me de senhor conde. Feliz muitas vezes por encontrar abrigo numa estrebaria do castelo que fora meu. Quando dormia, deitava-me percorrendo esse mesmo castelo onde reinava a qual déspota. Em meus sonhos, quantas vezes voltei a ver-me ali, em meio à minha antiga fortuna. Ao despertar, essas visões deixavam-me com indefinível sentimento de amargor e pesar, mas nunca uma queixa escapou de minha boca. E quando Deus houve por bem chamar-me de volta, dei glórias a Ele por me ter dado a coragem de sofrer sem queixas essa longa prova, cuja recompensa chega-me hoje. Receba, minha filha, a minha bênção por ter orado por mim. Recomendamos esse caso àqueles que alegam que não haveria mais nada a deter os homens se esses não tivessem diante de si o espantalho das penas eternas. Perguntamos se a perspectiva de um castigo como o do Marx é menos eficaz para desviá-los da cena do mal que a imagem das torturas sem fim, em que ninguém mais acredita. A gente vê a justiça divina, como diz o nome deste livro, não é verdade? Mais um caso: História de um criado. Para uma família de alta estirpe, trabalhava um jovem criado cuja figura inteligente e fina surpreendeu-nos por sua distinção. Em suas maneiras, nada transparecia de inferioridade. Sua dedicação ao serviço aos seus senhores não tinha a obsequiosidade servil e típica das pessoas dessa condição. No ano seguinte, voltando à casa dessa família, não vimos mais o jovem criado e perguntamos se o teriam despedido. Não, responderam. Ele foi passar uns dias em sua terra natal e lá faleceu. Lamentamos muito por sua perda, porque era uma pessoa excelente, tinha sentimentos verdadeiramente acima de sua posição. Era muito ligado a nós, tendo por nós dado prova de grande dedicação. Mais tarde veio-nos a ideia de evocar esse jovem. Eis o que ele nos contou. Em minha penúltima encarnação, eu era, como se diz na terra, de uma boa família, que foi, porém, a ruína devido à prodigalidade de meu pai. Fiquei órfão sem recursos muito jovem. Um amigo de meu pai recebeu-me em sua casa, tratou-me como filho, fez com que eu recebesse uma ótima educação, o que me despertou a vaidade. Este último é hoje em dia o Sr. G. Mais uma vez, uma identidade escondida, porque essas pessoas eram da mesma época que Kardec, dessas edições, então ficaria muito desagradável explicitar. Recomeçando esse parágrafo. Este amigo é hoje em dia o Sr. G, a serviço de quem me conheceu. Eu quis, em minha última existência, expiar o meu orgulho, nascendo de uma condição servil, e assim encontrei a oportunidade de provar o meu devotamento ao meu benfeitor. Cheguei mesmo a salvar a sua vida, sem que ele tenha jamais sabido. Foi ao mesmo tempo uma prova de que saí com êxito, já que tive forças para não me deixar corromper pelo contato com um meio quase sempre vicioso. Apesar dos maus exemplos, conservei-me puro, pelo que dou graças a Deus, porquanto fui recompensado com a felicidade de que desfruto. Pergunta: em que circunstâncias salvou a vida do Sr. G? Em um passeio a cavalo, no qual eu seguia sozinho, percebi uma grande árvore que caía em sua direção e que ele não podia ver. Chamei-o com um grito assustador, voltando-se ele bruscamente enquanto a árvore caía aos seus pés.
Sem o movimento que provoquei, ele teria sido esmagado. O senhor de G, a quem o fato foi narrado, recordou-se de tudo perfeitamente. Por que morreu então tão jovem? Deus julgou a minha prova suficiente. Como pôde tirar proveito dessa prova, já que não tinha lembrança da causa que a motivara? Em minha humilde posição restava um orgulho instintivo que consegui felizmente dominar, tornando-me a prova proveitosa sem que eu teria de recomeçá-la ainda. Meu espírito lembrava-se do que fora em seus momentos de liberdade. Ao despertar, ficara-me um desejo intuitivo de resistir a minhas tendências, que eu percebia serem más. Foi maior o meu mérito por lutar dessa forma do que se eu lembrasse claramente do passado. A lembrança de minha antiga situação teria estimulado meu orgulho, perturbando-me, enquanto assim eu tive que combater apenas as influências da minha nova posição. Havia anteriormente recebido uma brilhante educação. De que lhe serviu isso na última existência, já que não lembrava dos conhecimentos adquiridos? Esses conhecimentos teriam sido inúteis num contrassenso até em minha nova posição. Eles permaneceram latentes e hoje eu posso retomá-los. Entretanto, eles não me foram inúteis, porque me desenvolveram a inteligência. Eu tinha instintivamente o gosto pelas coisas elevadas, o que me inspirava a repulsa pelos exemplos baixos, infames, que tinha sobre os olhos. Sem essa educação, eu não passaria de um criado. Teriam os exemplos de servidores que têm os seus senhores uma dedicação que chega às raias da abnegação, como causa as relações anteriores? Não há dúvidas, ao menos é o caso mais comum. Esses servidores são, algumas vezes, membros da mesma família, ou, como no meu caso, devedores, pagando uma dívida de gratidão, cuja dedicação facilita-lhes o progresso. É difícil de mencionar todos os efeitos que as simpatias e antipatias de relações, as quais frequentemente perpetuam-se através dos séculos. Por que tais exemplos de dedicação aos servidores são tão raros atualmente? Deve-se acreditar isso ao espírito de egoísmo e orgulho do vosso século, oriundo da incredulidade e das ideias materialistas. A verdadeira fé desaparece diante da cupidez, do desejo do ganho e com ela os exemplos de dedicação. O Espiritismo, ao reconduzir os seres humanos ao sentimento da verdade, fará renascer as virtudes esquecidas. Nada melhor do que esse exemplo para demonstrar a utilidade do esquecimento das existências anteriores. Se o senhor G lembrasse quem fora o seu jovem criado, ficaria constrangido a ponto de não o manter naquela posição, comprometendo assim uma provação que foi proveitosa a ambos. A pena de Talião. O senhor Antônio B. era um escritor de mérito e estimado por seus compatriotas, tendo exercido com distinção e integridade cargos públicos na Lombardia, quando, por volta de 1850, após um ataque de apoplexia, entrou em um estado de morte aparente que foi diagnosticado, infelizmente, como morte verdadeira, como só acontecer em tais casos. Contribuiu para o equívoco a percepção de que haveria no corpo sinais de decomposição. 15 dias após o enterro, uma circunstância fortuita fez com que a família pedisse a exumação. Um medalhão esquecido por engano dentro do caixão. Qual não foi o assombro dos assistentes quando, ao abrir o esquife, observaram que o corpo havia mudado de posição, estando agora virado de bruços. E a que coisa horrível! Que uma das mãos fora em parte comida pelo defunto, tornou-se evidente que o infeliz Antônio B. havia sido enterrado vivo, vindo a sucumbir atormentado pelo desespero e pela fome. Ao ser evocado na Sociedade Espírita de Paris, em agosto de 1861, e a pedido de um de seus parentes, o senhor Antônio B. deu as seguintes explicações. Que desejais de mim? Um de seus parentes pediu-nos que evocássemos o Senhor e que fizéssemos com prazer. Ficaremos felizes se quiser responder-nos. Ah, sim, com prazer. Lembra-se das circunstâncias de sua morte? Ah, me lembro, certamente. Mas por que despertar a lembrança do castigo? É verdade que foi enterrado vivo por engano? Não havia como ser de outra forma,
porque a morte aparente teve todas as características de uma morte real. Eu estava quase exsangue. Aqui temos uma nota. Ou seja, exsangue quer dizer privado de sangue, descoloração da pele devido à privação de sangue. Essa foi uma nota de Kardec. Não se deve imputar a ninguém algo programado desde antes do meu nascimento. Se tais perguntas incomodam-no, devemos interrompê-las? Não, podem continuar. Gostaríamos de saber se está feliz, pois deixou uma reputação de homem de bem. Agradeço-vos muito e sei que oram por mim. Vou esforçar-me para responder. Mas se não me for possível, um dos vossos guias habituais há de substituir-me. Poderia descrever as sensações que experimentou naqueles terríveis momentos? Oh, que prova dolorosa! Senti-me trancado num caixão sem poder virar-me ou mudar de lugar. Não consegui gritar por ter a voz embargada num ambiente sem ar. Oh, que tortura de um infeliz que se esforça inutilmente para respirar num espaço reduzido e sem oxigênio. Ai de mim, eu era qual um condenado à boca de um forno, exceto pelo calor. Oh, não desejo a ninguém semelhante tortura. Não, não desejo a ninguém um fim como o meu. Foi uma cruel punição por uma existência cruel e feroz. Não saberia dizer exatamente o que pensava então. Apenas me mergulhava no passado, entrevendo vagamente o futuro. O senhor mencionou a expressão cruel punição por uma feroz existência, mas a sua ilibada reputação não nos permitiria supor nada parecido? Poderia explicar-nos isso? O que é a duração de uma existência comparada à eternidade? De certo, procurei agir corretamente em minha última encarnação, mas esse final eu aceitaria antes de retomar a humanidade. Oh, por que me interrogar sobre um passado doloroso que apenas eu e os espíritos, ministros do Todo-Poderoso, conhecíamos? Mas, como é preciso de vos conte, sabei que numa existência anterior eu havia emparedado uma mulher viva, a minha esposa, em uma adega subterrânea. Foi a pena de talião que a mim deveria ser aplicada, ouro por ouro, dele por dente. Agradecemos-lhes por ter concordado em responder às nossas perguntas. Rogamos a Deus que lhe perdoe o passado em atenção ao mérito de sua última existência. Voltarei mais tarde. Agora, o espírito Erasto gostaria de dar alguns esclarecimentos complementares. Instrução do guia do médium. Como lhe foi dito, o Erasto. O que deveis aqui tirar de ensinamento é que todas as vossas existências são solidárias, que nenhuma é independente das outras. As tribulações, as confusões, as grandes dores que atingem os seres humanos são sempre consequência de uma vida anterior criminosa ou mal empregada. Entretanto, é preciso que vos diga que desfechos como esse do Sr. Antônio B. são raros e este homem, cuja última existência foi isenta de crítica, morreu dessa forma porque ele mesmo havia solicitado uma morte semelhante, a fim de abreviar seu tempo na erraticidade e atingir mais rapidamente as esferas superiores. Temos aqui uma nota. As vidas sucessivas são sempre solidárias entre si. O erro dos dogmas está em interpretar as vicissitudes de uma vida como castigo para pagar as faltas de vidas passadas. Por esse raciocínio, Deus exigiria o sofrimento para pôr fim à culpa. Essa falsa ideia surge pela distorção do orgulho do culpado, interessado em diminuir a sua responsabilidade. Sendo o sofrimento uma consequência natural, somente o sincero arrependimento poderá revertê-lo. Assim, as tribulações são uma oportunidade para o despertar o entendimento ou escolhas de provas com vista a superar a imperfeição. Essa é a real relação entre as vidas anteriores e a presente. Foi uma nota do editor. Como eu mesmo, meus amigos, já comentei aqui com vocês. Você pode quitar um passado por boas atitudes, não necessariamente vivendo a mesma situação. Quem escolhe essa forma é a própria pessoa. Como eu mesmo disse, uma pessoa que matou inúmeras pessoas pode voltar como médico, salvando milhares de pessoas. Dessa forma, quitar o seu erro com atitudes positivas.
Vamos continuar o texto. De fato, após um período de perturbação e sofrimento moral para a expiação do seu crime hediondo, este há de ser-lhe perdoado, quando então ele poderá elevar-se a um mundo melhor, onde reencontrará sua vítima, que espera por ele, que já o perdoou há muito tempo. Sabei, portanto, tirar proveito deste exemplo cruel, para suportar com paciência. Ó, meus queridos espíritas, os sofrimentos físicos e morais, bem como todas as pequenas misérias da vida. Que proveito a humanidade pode tirar de semelhantes punições? Os castigos não são aplicados para o desenvolvimento da humanidade, mas para punir o indivíduo culpado. Realmente, a humanidade não tem nenhum interesse em ver sofrer um dos seus. Neste caso, a punição foi apropriada à falta cometida, porque há loucos, cretinos e paralíticos, porque alguns morrem queimados e outros que vivem durante anos a tortura de uma longa agonia entre a vida e a morte. Ó, crede-me, respeitai a soberana vontade, não sondeis o propósito dos desígnios da providência. Aprendei isso, Deus é justo e sempre faz bem o que faz. Erasto. Não existe neste caso um grande e grave ensinamento? Vemos que a justiça divina alcança sempre o culpado, e ainda que tarde algumas vezes, nunca deixa de seguir o seu curso. Não é altamente edificante saber que mesmo os grandes culpados acabem sua existência de forma tranquila e muitas vezes na abundância dos bens terrestres. A hora da expiação, cedo ou tarde, a eles chegará. Compreende-se penas de tal natureza não só porque estão ao alcance de nossos olhos, mas por serem lógicas. Acreditamos nelas porque a razão as sanciona. Uma existência honrosa, portanto, não nos exime das provas da vida, porque as escolhemos ou aceitamos como complemento de expiação. É o saldo de uma dúvida que devemos pagar antes de receber o prêmio pelo progresso realizado. Temos uma nota. A expiação é sempre um processo de conscientização e superação dos hábitos equivocados pelo esforço da vontade. Está nas faculdades da alma a chave do aperfeiçoamento espiritual. Sempre Deus age por meio das leis naturais. Faz parte das fantasias do ser humano orgulhoso, do velho mundo, os dogmas e castigos divinos, queda, penas eternas. O Espiritismo surge para secundar a revolução moral, complemento da conquista do pensamento científico pela humanidade. Os tempos são chegados. Foi uma nota do editor. Continuando a nossa leitura. Se considerarmos, como eram frequentes nos séculos passados, mesmo nas classes mais elevadas e mais esclarecidas, os atos de barbárie que hoje tanto nos revoltam, se nos dermos conta de quantos assassinatos eram cometidos nesses tempos de menosprezo pela vida do semelhante, tempos em que o forte esmagava o fraco inescrupulosamente. Se levarmos tudo isso em consideração, compreenderemos quantos devem existir entre os seres humanos de nossos dias que têm algo do passado a purificar. Assim, não nos espanta mais o número considerável de pessoas a morrerem em acidentes isolados, catástrofes coletivas. O despotismo, o fanatismo, a ignorância, os preconceitos da Idade Média, dos séculos que se seguiram, legaram às gerações futuras uma dívida imensa que ainda não foi liquidada. Muitas desgraças não nos parecem merecidas porque enxergamos apenas o momento atual. Temos aqui uma nota. Essa explicação de Allan Kardec apresenta a figura dos que as desgraças do nosso tempo representam a oportunidade de reflexão coletiva sobre as leis naturais que regem a moral. O nosso planeta está em transição de fase entre expiações e provas e regeneração. Quando o bem tenderá ao predomínio e a humanidade já poderá entrever o futuro de paz, harmonia e felicidade que lhe está reservado. Novo caso, Sr. Letil. O Sr. Letil, industrial dos arredores de Paris, morreu de forma horrível em abril de 1864. Uma caldeira fervente de verniz pegou fogo e tombou sobre ele. Num piscar de olhos, o Sr. Letil foi coberto pelo verniz ardente. Compreendeu de imediato que estava perdido.
Achando-se naquele momento na oficina, apenas com um jovem aprendiz, ele teve ainda ânimo de dirigir-se à sua casa, distante mais de 200 metros, quando recebeu os primeiros socorros. Certas áreas queimadas soltavam-se, deixando a descoberto os ossos de uma parte do corpo e da face. Ele viveu assim ainda por 12 horas, padecendo os mais duros sofrimentos, conservando, apesar de tudo, a presença de espírito até o último momento, aproveitando para pôr seus negócios em ordem com perfeita lucidez. Durante sua cruel agonia, ele não se lamentou, não fez queixa alguma, morreu orando a Deus. Era um homem muito honrado, de caráter afável e benevolente, amado, estimado por todos os que o conheciam. Ele havia abraçado as ideias espíritas com entusiasmo, mas não de maneira sempre refletida, razão porque, mesmo sendo médium, foi vítima de numerosas mistificações, que, entretanto, não lhe abalaram. A confiança que nos espíritos lhe diziam beirava por vezes a ingenuidade. Evocado na Sociedade Espírita de Paris, em 29 de abril de 1864, poucos dias depois da sua morte, e ainda sob impressão do terrível acidente de que fora vítima, deu a seguinte comunicação: Tomam-me da profunda tristeza. Ainda aterrorizado com minha morte trágica, imagino-me sob lâmina de um carrasco. Oh, como sofri, como sofri! Estou trêmulo, parece que ainda sinto o cheiro nauseante que minhas carnes queimadas espalhavam, envolvendo-me. Uma agonia de 12 horas que padeceste, meu espírito culpado, mas que suportaste sem queixas, e assim receberás o perdão de Deus. Oh, minha bem-amada, não chores mais por mim, minhas dores logo diminuirão. Eu não sofro mais, de fato, mas as lembranças equivalem à realidade. Meu conhecimento sobre o Espiritismo ajuda-me muito. Vejo agora que, sem esta amável crença, teria permanecido no delírio em que fui lançado após essa morte horrível. Tenho, porém, um consolador que não me deixa desde meu último suspiro. Eu ainda conseguia falar, quando já ouvia perto de mim. Imaginei fosse um reflexo de minhas dores, causando-me vertigens, mostrando-me fantasmas. Mas não, era meu anjo da guarda, que silencioso e mudo, consolava-me pelo coração. Assim que dei adeus à terra, disse-me: Vem, meu filho, vem rever o dia. Respirei mais livremente, acreditando sair de um sonho horrível. Perguntei por minha bem-amada esposa, por meu corajoso filho, que a mim se dedicara. Todos estão na terra, disse-me ele, e tu, meu filho, tu estás entre nós. Busquei minha casa, o anjo ali deixou-me entrar, sempre a acompanhar-me. Vi todos chorando, tudo triste e enlutado, naquela casa outrora tranquila. Não aguentei por muito tempo a visão do doloroso espetáculo. Muito emocionado, disse a meu guia: Oh, meu bom anjo, saiamos daqui. Ao que o anjo respondeu: Sim, saiamos e procuremos o repouso. Desde então sofro menos. Se não visse minha esposa inconsolável e meus amigos tão tristes, eu seria quase feliz. Meu bom guia, meu querido anjo, fez-me ver a causa de uma morte tão dolorosa, e para vosso ensinamento, meus filhos, vou confessá-la. Há 2 séculos fiz queimar na fogueira uma jovem que tinha entre 12 e 14 anos, inocente como se é tal idade. De que era acusada? Oh, de haver sido cúmplice de uma intriga contra a política da igreja. Eu era um juiz inquisidor italiano. Como os carrascos que ousassem tocar o corpo de uma pobre criança, fui eu mesmo o carrasco. Ó justiça, justiça de Deus, como és grande! Submetendo-me a ti, prometi a mim mesmo não vacilar no dia da prova, e tive forças de manter a palavra. Não me queixei, a vós me perdoastes, ó meu Deus. Quando, porém, a lembrança da minha pobre e inocente vítima poderá pagar-me a minha memória? Essa lembrança é que me faz sofrer. É preciso que também ela me perdoe. Ó vós, filhos da nova doutrina, às vezes dizei: nós não nos lembramos do que fizemos anteriormente, razão porque não podemos evitar os erros que nos expomos pelo esquecimento do passado. Oh, meus irmãos, dai graças a Deus. Se ele mantivesse em vós a lembrança do passado, não teríeis tranquilidade alguma na terra.
Perseguidos incessantemente pela vergonha, pelo remorso, poderias ter um momento de paz sequer? O esquecimento é uma bênção. A lembrança, neste caso, é uma tortura. Em mais alguns dias, como recompensa pela paciência com que suportei minhas dores, Deus há de conceder-me o esquecimento da falta. Eis a promessa que meu anjo bom acaba de fazer. O caráter do Sr. Letil, em sua última existência, comprova o quanto seu espírito evoluiu. Sua conduta foi o resultado do arrependimento das boas decisões que tomara. Mas isso não era suficiente. Faltava coroar suas resoluções com a grande expiação. Era preciso que ele sofresse como homem encarnado o que fizera sofrer a outrem. A resignação diante do terrível evento era para ele a maior prova. Felizmente, ele não falhou. O conhecimento do Espiritismo certamente muito contribuiu para sustentar-lhe a coragem, por conta da fé sincera que lhe proporcionou na vida futura. Ele sabia que as dores da vida são provas e expiações, e ela submeteu-se sem murmurar, dizendo: Deus é justo, por certo que eu o mereci. Meus amigos, nós sabemos não existem inocentes. Tudo que vivemos é para nosso crescimento. Cabe a cada um de nós sempre se perguntar: o que eu devo aprender com isso? E dessa forma, fazer com que o nosso padecimento se transforme em lição útil, da qual tiraremos sempre proveito. Por hoje ficamos aqui. Aguardo todos vocês na sequência dos nossos estudos.